Olá! Para quem não me conhece, meu nome é William e hoje vamos falar um pouco sobre front-end web. Quero café! Mas antes de começar a falar sobre front-end web especificamente, vamos falar um pouco sobre como que funciona um sistema web. O primeiro ponto que precisamos prestar atenção é como que é uma arquitetura de um sistema web. E aí você pode se perguntar, e o que é uma arquitetura de sistema? A arquitetura de um sistema é como um sistema foi desenhado para se comunicar com outras partes para compor uma aplicação completa. Como assim? Não entendi. Por exemplo, quando a gente está pensando em um mercadinho, por exemplo, a gente pode ter um computador principal, que é onde vai ficar de fato as informações armazenadas, e pode ter os outros computadores que vão ficar os caixas, né? Todos esses computadores têm que se comunicar com uma mesma base, que é onde tem os produtos, essa base que vai registrar as vendas e tudo mais, mas eles também têm que ser independentes. Para isso acontecer, a gente precisa desenhar como esse sistema vai funcionar. Esse desenho a gente chama de arquitetura. E como que é uma arquitetura em um sistema web? Basicamente, se a gente for pegar um sistema simples e tudo mais, um sistema web moderno ele pode ser feito de duas maneiras. Um é que o front-end ele é independente do back-end. O que seria isso? Seria um sistema em que o front-end ele não tem contato com banco de dados, gerenciamento de arquivos e coisas nesse sentido, ele só é responsável pela parte visual. A outra forma é um sistema em que o front-end e o back-end são interligados, em que todo o processamento da página ele vem através do back-end para o front-end e o front-end ele é responsável por uma parte apenas de tudo que acontece ali na aplicação. Hoje a gente vai focar um pouco mais num sistema onde o front-end e o back-end são independentes para facilitar o nosso entendimento. Beleza, já entendi que uma aplicação ela precisa ter um front-end e um back-end que pode ser junto ou separado. Mas o que de fato é o front-end? Porque quando a gente fala de front-end e fala que é a parte visual, a gente pode pensar que é simplesmente as cores que a gente encontra na tela. Porém, o front-end ele é mais do que isso. O front-end ele vai ser composto por três ferramentas que hoje em dia é fundamental para qualquer pessoa que queira entrar nessa área. Que a primeira é o HTML, que é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação. O CSS, que é uma linguagem de estilo. Vamos se aprofundar um pouco mais em cada uma delas. Mas tenha em mente isso. O HTML é uma linguagem de marcação, o CSS é uma linguagem de estilo e temos o JavaScript, que de fato é uma linguagem de programação. E como que se comporta isso tudo? O HTML ele vai ser responsável pelo conteúdo. Ele vai ser responsável por dizer o que tem na página. Como, por exemplo, no HTML, a gente vai dizer que vai ter um texto X com um parágrafo Y e um espaço em branco ali que vai ficar para ter uma cor, por exemplo. Essa cor ela vai ser setada frequentemente, utilizando as práticas modernas, pelo CSS. O CSS ele vai dizer o quê? Quais são as cores que tem ali naquela página, como que são as formas, né? E muitas vezes como será as animações da página. Beleza, já entendi que o HTML ele vai ter o conteúdo, o CSS ele vai ter as cores e formas e o JavaScript. Bem, o JavaScript ele vai servir para unir tudo isso e fazer com que a gente tenha uma interface usual. Por exemplo, quando a gente clica em um botão e ele aparece um alerta para a gente confirmar antes de enviar uma informação, por exemplo, esse alerta ele foi projetado através do JavaScript. Ele pode ser feito de uma forma nativa, que vem do próprio browser, ou ele pode ser feito utilizando o HTML e o CSS que a gente pode, de forma dinâmica, construir. De forma geral, de forma bem abrangente, é isso que vai compor ali o front-end. Mas aí você pode se perguntar, beleza, mas qual a estrutura
de uma página front-end. Então, eu vou mostrar aqui um pouco na tela, que vai facilitar um pouco o entendimento de como que é a estrutura base de uma página HTML, né? E como que é plugado essas outras coisas, como o CSS e o JavaScript. Aqui, eu estou começando por mostrar um cartão resposta do Enem. Mas por que isso? Porque esse cartão resposta do Enem, ele diz mais ou menos a lógica base por trás de uma página web. Como assim? Se você prestar atenção aqui em cima, isso diz respeito a um outro site que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Mas, nessa página aqui, podemos ver que tem um ícone pequenininho e tem um texto aqui. Isso são informações que não fazem parte do conteúdo do site que a gente vai acessar. Porém, ela é informação necessária para que o browser consiga compreender e já trazer um pouco de informação aqui para a gente. Aqui no cartão resposta do Enem, a gente tem essa primeira parte aqui, que é o cabeçalho. O que acontece? Aqui no cabeçalho, a gente tem coisas como o nome completo de quem está fazendo a prova, a data de nascimento, a unidade que está sendo realizada a prova e a assinatura do participante. Isso aqui não é uma informação necessária para dizer qual é, para construir a nota do aluno, mas ela é importante para identificar a pessoa. Então, isso aqui vai ser mais ou menos o que vai acontecer aqui em cima, que vai ser algo que vai nos ajudar a entender que site a gente está falando, né? Mais para frente eu vou mostrar a estrutura via código e vai facilitar um pouco mais. Aqui embaixo nós temos a parte em que de fato a gente vai preencher a resposta. Aqui a gente pode dizer que seria o corpo do cartão resposta. Aqui é a parte principal, é onde a gente de fato vai dizer qual a parte que a gente marcou de qual resposta aqui, né? Então, a gente pode dizer que no cartão resposta do Enem, ele tem a estrutura de cabeçalho e tem a estrutura de corpo, onde o cabeçalho vai trazer algumas informações que são necessárias para identificar o cartão, para facilitar a leitura do cartão, e a parte do corpo vai ser necessária para que a gente diga o conteúdo do cartão de fato, né? Quais as respostas que a gente marcou. Vamos ver agora um pouco no código, que vai facilitar um pouco nossa compreensão a respeito disso. Hoje, a gente vai utilizar mais uma ferramenta online para facilitar o estudo de qualquer pessoa. Você pode acessar essa ferramenta aqui, jsfido.net, que você pode encontrar pela internet aí facilmente, e ela é gratuita para que a gente possa fazer alguns testes aqui. Como que vai funcionar essa ferramenta? Nessa primeira parte aqui, temos o HTML, onde eu vou colocar o conteúdo do site. Temos o CSS, que vai dizer o estilo do site. E temos o JavaScript, que vai dizer as ações do site. Então vamos lá. Qual é a estrutura base de um HTML? Primeiro ponto, quando a gente vai precisar trabalhar com HTML, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que a gente tem que definir que a gente está trabalhando com HTML. Então, a gente coloca aqui um doctype, né? E coloca ele como HTML. Só tem uma exclamação aqui na frente. E aí, temos o doctype HTML. Para que é que serve esse doctype? Ele vai nos ajudar a entender, ele vai ajudar o browser a processar que esse documento que a gente está trabalhando é de fato um HTML. Por que isso? Porque o browser ele pode receber diversos tipos de informação. Pode ser um XML, né? Pode ser outros tipos que a gente vai ver mais para frente. Pode ser uma imagem, pode ser um PDF, pode ser diversos tipos. Aqui a gente está explicitando que a gente está falando de um HTML. Beleza. Feito essa parte inicial aqui para definir o tipo, a gente vai criar a tag do HTML. E o que é uma tag? A tag ela é composta por você abre a tag, digita
o nome, o tipo da tag, no caso HTML, e fecha a tag. Aqui, ó, estou abrindo a tag e fechando a tag. Existem algumas tags que a gente vai ver bem mais para frente, que ela tem auto-fechamento, né? Que ela não precisa abrir e fechar. Mas por que essa daqui precisa abrir a tag aqui em cima e fechar aqui embaixo? Porque a gente pode colocar o conteúdo de dentro dela. Como assim? Agora que eu defini que isso aqui vai conter o meu HTML, eu vou colocar aquilo que a gente conversou aqui atrás, que é o cabeçalho da nossa aplicação. E como que se chama cabeçalho em inglês? Se chama head. Então a gente vai colocar aqui um head. Beleza, coloquei aqui o cabeçalho. Agora eu vou colocar aqui, já preparar o espaço, para que a gente tenha o nosso corpo da aplicação, né? E como se chama corpo em inglês? Body. Então nós vamos colocar aqui o nosso body. Show de bola. Temos aqui nossa aplicação com a estrutura base, né? O que é que podemos colocar aqui no header, por exemplo? Podemos colocar isso que aparece aqui em cima, o nosso título. Para isso a gente usa a tag title. Abriu e fechou a tag e dentro delas colocamos o título de minha página. Dessa forma, a gente está explicitando que quando o site estiver sido carregado, ele já vai aparecer esse título aqui, título de minha página. Dentro do body, a gente pode colocar diversas tags que existem no HTML que a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, vamos pensar em um parágrafo. Para um parágrafo, a gente abre a tag P de parágrafo. Vamos colocar aqui meu parágrafo. Show de bola. Temos aqui o meu parágrafo. E agora, vamos colocar aqui, só para facilitar um pouco aqui nosso entendimento, uma tag de button. Quer dizer o que em inglês? Botão. Então aqui vamos colocar meu botão. Show de bola. Agora, a gente pode vir nesse botão aqui de cima, que é o Run, que ele vai ser para rodar o nosso conteúdo. Quando eu clicar aqui, ele vai renderizar aqui embaixo. Meu parágrafo e meu botão. Certo? Aqui agora a gente pode pensar, show, entendi. Mas eu quero mudar a cor do texto. Como que a gente faz isso no HTML? A gente pode fazer uma alteração utilizando o CSS. Aqui nessa ferramenta, ele já tem tudo integrado, mas a gente colocaria aqui uma tag style, que significa estilo, e dentro dela a gente poderia colocar o conteúdo do CSS. Ou a gente poderia fazer um link para um arquivo, que aí seria um link, tag link, e aí a gente teria aqui o endereço do arquivo, né? Mas no nosso caso, essa ferramenta ela já é integrada aqui, então não vamos fazer uma utilização direto via HTML. Show! Como que a gente faz para alterar o texto, a cor de fundo e a cor do texto? Como a gente quer alterar de toda a aplicação, a gente pode alterar direto aqui no body, por exemplo. Então eu colocaria aqui body. E aí, como que funciona aqui? A gente vai, abre e fecha aqui, utilizando as chavezinhas aqui do CSS, que vai construir um bloco. Dentro desse bloco, a gente pode colocar diversas informações que vai nos definir como que é a estrutura para esse elemento, que é o body. No caso desse body, eu quero colocar aqui o fundo. Como que é fundo em inglês? Cor de fundo é background color. Eu quero colocar que vai ser black. Show. Mas eu quero colocar que a cor do texto vai ser branco, porque senão vai ficar muito difícil de ler esse texto aqui. Como que é a cor do texto? No caso é color, que significa cor, e a gente vai colocar white, que significa branco. Show. Quando eu colocar aqui para rodar a aplicação, o que é que vai acontecer? A cor do fundo ficou preta
e a cor do texto ficou branca. Para muitas pessoas, passa a sensação de que front-end é apenas isso, é apenas essa parte de cor e conteúdo e tudo mais assim. Porém, o front-end ele tem uma parte a mais, que é a parte de como que vai funcionar a integração da aplicação e tudo mais aqui. Por exemplo, num elemento do HTML, a gente pode colocar algumas características desse elemento. Um exemplo de característica são as propriedades. Nessas propriedades, a gente pode colocar um ID, que é o identificador. Para esse identificador, a gente chama essa tag aqui. O que é que o identificador aqui faz? A gente coloca um código que vai identificar esse elemento em específico. É um código único para identificar esse elemento. Então, eu posso chamar esse ID de meu, tracinho, botão. Ou, para ficar diferente, vamos colocar ele meu BTN. Meu BTN. Show de bola. Com esse identificador aqui, eu posso agora vir aqui no JavaScript, né? Por enquanto, ó, vamos dar um run aqui. Eu clico aqui no meu botão, não acontece nada. Eu posso vir aqui no JavaScript e colocar document. O que é o document no JavaScript? O document no JavaScript ele vai representar toda a página, tudo o que tem na página, né? A página para o JavaScript ele vai representar um documento, né? Então a gente vai vir no documento ponto get element by id. O que é que esse get element by id está querendo dizer? Está querendo dizer que ele vai buscar um elemento, né? Lembre-se que todos esses componentezinhos aqui são elementos pelo ID, né? Pelo ID. Ou seja, o elemento que tiver esse ID aqui, ó, entre aspas, eu coloco aqui, ó, meu BTN. O elemento que tiver o ID meu BTN, ele vai buscar aqui. Quando ele buscar esse elemento, eu posso colocar aqui, ponto, on click, né? E eu posso colocar que é igual a uma function. Opa, pera aí que agora ficou difícil, agora está complexo aqui. Vamos entender com calma. O onClick, ele está dizendo que quando eu pegar esse elemento aqui e clicar nele, né? Quando clicar, onClick, ele vai executar alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. No caso, ele vai executar uma função, né? Sabe quando o pessoal diz funcionalidade de um sistema? É mais ou menos isso, é uma função do sistema aqui, né? É uma funcionalidade do sistema que ele vai chamar, né? No inglês, funcionalidade vai se chamar function, né? Então ele vai chamar uma funcionalidade aqui. O que é que eu quero que essa funcionalidade faça? Eu só quero que pegue o window. O que é o window? É a janela. Veja, o documento ele representa o conteúdo do HTML da página. O window ele representa a janela, né? Window.alert. O que é o window.alert? Eu quero que a janela mostre um alerta, né? A janela, o window, mostre um alerta, né? E eu coloco aqui entre aspas o que eu quero alertar. Botão clicado. Será que vai funcionar esse código? Vamos verificar. Vou colocar aqui para rodar. Apertei e vamos clicar no botão. Opa, não funcionou. No caso, o problema aqui foi que eu coloquei o onClick com o C maiúsculo. É com C minúsculo. E agora, quando eu rodei, apareceu o alerta. Uma página incorporada ao feed diz botão clicado. Lembra do que eu comentei? Que a gente pode utilizar ferramentas do browser e pode utilizar ferramentas do próprio código, né? Esse alerta, ele é um alerta do próprio browser, mas a gente pode utilizar coisas do próprio HTML aqui. Como seria, por exemplo? Eu posso vir aqui no meu parágrafo e dizer que ele vai ter um identificador também e vai se chamar parágrafo. Eu agora vou fazer o seguinte, que no meu parágrafo, eu vou fazer um document, ponto, get element
by ID. Aí aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, parágrafo. Eu vou fazer o que é que eu estou falando aqui. Quando eu clicar no botão, eu vou lá no documento, pego o elemento por esse ID aqui, ó. Lembrando que esse ID ele tem que ser único, não pode ser repetido, porque se tiver repetido, ele vai pegar o primeiro e parou ali, porque o ID é o identificador único, né? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, ponto inner HTML. Aí você pode pensar aqui, o que é inner HTML? E eu lhe explico. O inner HTML é, eu quero pegar o HTML interno a esse elemento, né? Ou seja, tá vendo esse meu parágrafo que tem escrito aqui? Ele é o HTML interno ao documento, porque poderia ser ali várias coisas mais complexas, poderia ser outros elementos aqui dentro, né? Mas aqui eu quero só o HTML e coloco aqui igual, e eu vou colocar um texto aqui, ó. Cliquei. Show de bola. Vamos testar e vamos ver se vai funcionar. Permaneci com alerta. Coloquei aqui que quando clicar no elemento ele vai trocar o texto, o HTML do parágrafo. E aí quando eu clicar aqui, ó, botão clicado, e agora o parágrafo ficou com outro texto. Ou seja, da mesma forma que eu coloquei para trocar o HTML do parágrafo, eu poderia colocar aqui para aparecer alguma informação ou algo do tipo aqui. Isso aqui é só para dar mais ou menos uma noção de como que é uma estrutura de um front-end web. Por que isso? Porque a gente vai criando mais camadas aqui na nossa jornada que a gente vai ter aqui no canal. E você vai entender que tudo isso aqui faz parte de uma conjuntura que facilita na construção de um sistema, né? Então é muito importante a gente entender que o front-end ele não é apenas a parte visual, mas ele vai ter muitas conexões ali, muitas coisas assim mais abstratas, mais complexas, que vai fazer com que a gente tenha um sistema mais robusto, né? Então é um pouco disso aqui para esse momento, né? Em breve teremos mais vídeos sobre front-end, sobre outros conteúdos. Você pode acompanhar esses vídeos aqui no canal, mas se inscreva e deixe seu like para que a gente possa ter mais vídeos aqui e que você possa ir aprendendo aqui junto com essa base que a gente pretende formar. Por hoje é isso e muito obrigado.